Hoje vamos acompanhar a parte 2 desse Manhwa. Se você está gostando dessa história, não esqueça de deixar o seu like para eu saber que você apoia o meu trabalho. Esse Manhwa é uma recomendação do inscrito VR1. Muito obrigado pela indicação dessa belíssima obra. Continuamos com nosso protagonista indo fazer uma visita em sua empresa, juntamente com seu amigo. Chegando lá, eles acabam encontrando a garota Cascavel de antes, que se perguntava o que eles foram fazer ali. A Naja até mesmo perguntou se eles estavam ali para trabalhar como seguranças, e o amigo de Jean tentou brincar com ela também. Porém, como ele não tinha tanto tempo sobrando, logo decide se retirar. Ainda assim, a Sukuri insistiu em implicar com nosso protagonista e seu amigo, dizendo que o namorado dela era gerente de RH daquele local. Sendo assim, ela nem precisou fazer entrevista para entrar naquela empresa. Como se isso não bastasse, ela ainda dizia que nem precisava ir trabalhar também. Apenas ia para a empresa para poder marcar presença e depois voltar para casa, além de receber dezenas de milhares por apenas fazer isso. Por falar no gado, logo ele aparece. E pela cara do nosso protagonista, já deu para ver que ele estava empolgado para poder demitir os dois na hora certa. E assim que ele se aproxima mais, o gado menciona que o novo presidente estaria indo assumir a empresa naquele dia, e ela decide apresentar o colega especial que ela tinha mencionado anteriormente para o estrume dela. O sem cabelo acabou pensando que eles estavam ali para uma entrevista ou algo assim, porém logo uma bela senhorita de posição superior naquela empresa chega para poder recepcionar Jean como novo presidente. Quando os dois viram que todos os funcionários ali reverenciavam nosso protagonista, eles acabaram ficando sem saber onde esconder suas faces após isso. Como Jean descobriu a artimanha que os dois estavam tramando recentemente, ele demitiu ambos naquele exato momento e foram carregados para fora, implorando por uma segunda chance, mas agora era tarde demais. Na sala da presidência, a bela senhorita de antes entrega o contrato que a empresa fez com um amigo dele, como ele havia pedido anteriormente. Além disso, ela menciona outras duas empresas fortes para ficarem responsáveis pelo projeto que eles lançariam em breve. Dentre essas duas empresas estava uma desconhecida e a família Wong, que era da esposa do protagonista. Não demora muito para vermos várias pessoas importantes reunidas para a possível parceria com o grupo Hongjin. Olhando agora para a Divina Dama, ela estava preocupada com o que faria se não conseguisse ganhar aquela parceria com eles, até porque o futuro de sua empresa dependia exclusivamente dessa parceria. A escória da sociedade de antes acaba chegando em seguida, provocando a bela senhorita novamente. Já que ele não tinha muitas coisas para fazer na vida, ele achava um jeito de atormentar a vida de quem estava quieto. O estrume de gado teve até a coragem de dizer que ela estava ali apenas para mostrar seu charme e tentar convencer o novo presidente da companhia Hongjin. Como a Divina Dama apenas desprezava esse tipo de atitude do ser que sequer merece ser chamado de animal, apenas decidiu ficar quieta. A secretária do presidente da Hongjin, chamada Zamiao, chega em seguida para poder recepcionar os convidados. Enquanto ela fazia a recepção, ela percebe que o estrume de antes despertou interesse nela, e ela anuncia que os resultados da parceria já tinham saído. Ela pergunta onde estava o grupo Wong, e vemos a bela senhorita e o gado de antes empolgados por terem sido selecionados. No entanto, apenas o chefe do grupo Wong, que era o estrume de gado, foi pedido para ficar no local. Sendo assim, todo o restante tinha sido liberado para irem embora. A Divina Dama pergunta o motivo de ela não anunciar o resultado em público, achando que não era justo com os outros, já que eles tinham se preparado por tanto tempo para ouvir os resultados. No entanto, a encantadora secretária diz que a justiça sempre foi para os fortes, e os fracos não podem falar sobre o que era justo ou não. Como se isso não fosse suficiente, ela ainda diz que aquele lugar era propriedade do grupo Hongjin. Portanto, o que eles dissessem que era regra, se tornaria regra. Após essa conversa, a Divina Dama acaba ficando sem respostas para o que a encantadora secretária tinha dito. Na sala de reuniões, ela estava usando seu charme para poder convencer o ser estranho a assinar os papéis da parceria. O cara acabou sendo tão ingênuo aqui que assinou os documentos sem sequer olhar o que realmente estava na documentação. Assim que ele entrega os papéis para a bela secretária, decide convidá-la para sair qualquer dia desses. Mais rapidamente o convite dele acaba sendo rejeitado. Na casa da Cascavel Suprema, eles estavam comemorando a parceria com a Hongjin e também o fato de que a empresa da Divina Dama agora seria entregue para o estrume de gado. A escória da sociedade estava se achando demais por ter conseguido esse feito. E enquanto isso, a Divina Senhorita estava perdida em seus pensamentos, já que agora ela perderia tudo que tinha construído junto com seu pai. Além disso, ela também se sentia culpada por tudo isso ter acontecido e pedia desculpas ao seu pai. Quando a rainha Naja dá uma olhada melhor nas cláusulas do contrato da parceria, percebe que algo de errado não estava acontecendo da maneira correta ali. Pelo que entendi aqui, a empresa da Divina Dama foi a escolhida, na verdade, para poder organizar todo o processo, enquanto o gado ficaria de fora disso. Vemos então que nosso protagonista estava apenas degustando uma boa bebida ao lado da companhia de sua bela secretária. A velha gaga, revoltada com aquilo, perguntava que tipo de brincadeira era aquela. E só então o estrume percebeu que na verdade foi enganado esse tempo todo. Quando Omishu decide olhar o que estava naquele contrato, seus olhos
olhos acabaram se enchendo de lágrimas, comemorando assim por ter finalmente conseguido algo de valor. Em seus pensamentos, ela pensava no porquê de terem enganado o gado de antes, já que desde o início escolheram ela, pensando até que possivelmente o presidente tinha algum rancor contra o primo dela. Como a velha não aceitaria isso calada, logo ela mostra suas garras novamente. Basicamente ela dizia que Ong-Shu, na verdade, seria a vice-presidente da família Ong. Empolgada com essa notícia, ela acabou não desconfiando do que sua avó estava tramando, pensando que agora seria uma pessoa poderosa, já que seria a segunda na liderança da família. Mas isso logo mudou quando a velha dos Strumes acabou dizendo que a empresa dela seria passada para o gado, para que ela focasse na parte da vice-presidência. Sem acreditar no que tinha acabado de ouvir, a divina dama acabou contestando a decisão de sua avó, até porque foi ela quem fez de tudo para ganhar aquela aposta, e não era justo que ela abrisse mão disso agora. Só agora que a bela senhorita percebeu a armação de sua avó para fazer com que o preferido dela assumisse os negócios. A velha Sukuri até mesmo usa a desculpa de que, por Ong-Shu ser mulher, ela teria que pausar os negócios para poder cuidar dos filhos. Sendo assim, era melhor que o primo dela assumisse todas as empresas a partir de agora. Porém, mesmo assim, ela foi contra isso, dizendo ainda que a avó sequer tinha realmente o sobrenome Ong na família, além de que ela também era mulher. Infelizmente, para a bela senhorita, ela acabou levando um tapa em seu rosto por causa do que tinha acabado de dizer. Em seguida, a velha Gaga diz que quando ela se casou, ela defendeu o status da família e entrou para a família Ong, mesmo antes de não fazer parte dela. Além disso, humilhou nossa divina senhorita, dizendo que ela não passava de uma garota descartável. Ainda assim, como a Cascavel Suprema não tinha realmente o sobrenome Ong, ela sequer poderia estar encarregada do patrimônio da família. Sem contar que a empresa da senhorita começou somente com ela e com o pai dela, portanto não poderia deixar o trabalho de sua família ser arruinado por terceiros. Finalmente alguém disse algo para a Rainha das Cobras. Por falar nisso, a jiboia começou a se fingir de coitada na frente de todos, se passando por um anjo inocente. O teatro foi tanto que, além de ter feito o que fez antes, ainda fingiu estar tendo um desmaio somente para fazer com que a divina dama desistisse da empresa na frente de todos. O filhote de cobra acabou falando para Ong-Shu que se algo acontecesse com a avó, ele jamais a perdoaria. Sinceramente, Jian poderia usar sua autoridade para poder colocar esse estrume de gado em seu devido lugar, mas a hora dele vai chegar. Com todo esse caos, infelizmente, a bela senhorita acabou atraindo a atenção e comentários indesejados sobre sua pessoa, fazendo assim com que ela cedesse e deixasse que as escórias ficassem com a empresa dela. Enquanto ela se retirava, ela pensava consigo mesma que, desde o início, isso estava predestinado a acontecer com ela, já que era tudo apenas uma armação de sua própria falsa avó contra ela. Pela expressão da Cascavel aqui e esse sorriso de velha sem dente, já deu para ver que realmente era tudo armação, apesar de que eu jamais duvidei disso desde o início. Na casa da família Ong, a divina dama estava cabisbaixa com tudo o que tinha acontecido ainda. Mesmo que já tivesse passado alguns dias desde que ela foi forçada a abrir mão da empresa dela, ela ainda não tinha superado o choque. Um tempo depois, ela acabou recebendo uma ligação do presidente dos gados, o presidente Shen. Como ele tinha ouvido o que tinha acontecido com ela recentemente, ele ligou para ela oferecendo uma proposta. Sendo assim, ele gostaria que ela fosse até o local onde ele estava para que pudessem conversar mais a respeito disso, até porque tinha conseguido uma nova parceria que poderia ajudá-la e muito a construir um novo negócio independente. Como o valor do investimento era muito alto, mais precisamente no valor de 10 milhões, ela acabou ficando indecisa se aceitava aquilo. Porém, não deixou de desconfiar também, até porque já estava tarde da noite e mesmo assim, ele pedia para que ela saísse de casa a essa hora. No entanto, o rei do gado disse que algumas oportunidades aparecem uma única vez na vida, portanto ela deveria aproveitar. Após ouvir isso, ela acabou aceitando se encontrar com o Strume e pediu para que ele a esperasse. Jian, ao ver que ela possivelmente estava indo justamente para o local onde o perigo habitava, decide ir com ela para fazer a segurança dela. Apesar de estar indo junto, ainda assim não acreditava que ela seria tolo o suficiente para cair na conversa do gerente de antes, especialmente após ver a verdadeira personalidade dele. Durante o jantar deles, ambos começaram a bajular a divina dama, na tentativa de conseguir fazer o que eles bem entendessem. Porém, para a tristeza deles, Jian estava apenas observando tudo à distância, para impedir que algo de ruim acontecesse com sua esposa. Como a bela senhorita não é nada fácil de enganar, ela logo percebeu que algo estava errado. Isso porque atualmente ela sequer possuía a empresa consigo e praticamente não tinha mais nada. No entanto, eles ainda se mostraram ansiosos em fazer um contrato com ela. Quando o Strume de antes tentou fazer com que ela assinasse o contrato primeiro, ele acabou derrubando um tipo de comprimido na bebida dela. Era evidente que, se ela tomasse aquilo, se tornaria um alvo fácil nas mãos deles. Após isso, ela decidiu analisar os termos do contrato e coisas assim. Enquanto os dois estavam ansiosos para brindar
andar logo. Quando Jean pensou que ela beberia aquela bebida batizada, ele se preparou para o pior. Mas, para sua surpresa, a divina dama percebeu todo aquele teatro e sabia que sua bebida tinha sido batizada. Então, ela jogou a bebida que era para ela em cima das duas escórias da sociedade. Como aquele era um veneno que fazia efeito rapidamente, um deles já começou a vomitar o que tinha comido no jantar. Em seguida, ela disse para que eles ficassem longe dela e desaparecessem de sua frente. Além disso, afirmou que se eles tentassem fazer algo assim novamente, ela chamaria a polícia. Com isso, ela decidiu se retirar enquanto os dois estavam vomitando por causa da bebida batizada. Quando nosso protagonista viu essa cena, pensou que ela era mais do que digna de ser sua mulher. Enquanto os Strumes pensavam em um meio de se vingar dela futuramente, eles acabaram decidindo ir aproveitar um pouco a noite. Porém, ao ouvir isso, Jean disse que levaria eles a um local para que pudessem se divertir, levando-os para uma espécie de bueiro no meio da rua. No meio da chuva, vemos a bela senhorita perdida em seus pensamentos, pois tinha perdido sua posição, e agora era difícil para ela reassumir a empresa e seguir em frente. Sem contar que a velha gaga prefere ainda assim os filhos do que as filhas, e como o pai dela estava se recuperando no exterior, a mãe dela apenas sabia reclamar de tudo. De repente, para protegê-la da chuva, aparece nosso protagonista, que diz gentilmente que tinha ido até ela para levá-la para casa. Enquanto eles caminhavam para casa, ela pensava que talvez, por estar solitária ultimamente, sentia que gostava dele ao menos estar ali por ela. Logo, ela menciona que, como agora não tinha mais nada, ela não poderia mais protegê-lo, portanto era melhor que ele procurasse um emprego. No entanto, nosso homem de respeito diz para que ela não se preocupe com isso. Afinal, ele tinha algumas coisas que estava preparando, embora não pudesse revelar nada no momento para ela. E ainda diz para a divina dama que o primo dela não seria capaz de cuidar de nada da empresa dela também. Ao chegarem em casa, a mãe dela e a rainha das cascavéis estavam à espera deles. Sem dó nem piedade, a velha acaba dando um tapa na face da divina dama novamente. Se há uma coisa que essa velha gosta de fazer, é bater na cara. Eu gostaria que o protagonista fizesse o mesmo com ela, para ela ver se era bom fazer isso. A rainha dos Strumes começou a acusar a bela donzela, dizendo que ela tinha mandado algumas pessoas prender o neto querido dela, além de dizer várias coisas ofensivas à senhorita também. Quando a divina dama respondeu que ela não era responsável pelo que tinha acontecido, ela ia receber mais um tapa de graça. No entanto, nosso protagonista apareceu dessa vez, impedindo que a velha dos gados tocasse em sua esposa. Além disso, Jean disse que se ela tinha algum problema, era para ela falar e não usar a violência. Até porque, se ele começasse a bater na face dela como ela adora fazer, provavelmente ninguém a reconheceria no hospital. Descobrimos aqui que o velho retinha contado ao protagonista que o neto dessa cascavel rainha tinha perdido bastante dinheiro em um de seus cassinos. Após isso, a velha ainda insistia em bater em sua neta, dizendo que ele não tinha autoridade alguma para se envolver nos negócios da família Wong. Sendo assim, era melhor que ele saísse da frente. No entanto, nosso protagonista lançou uma frase que arrepiou até o cabelo do meu dente. Ele disse que, em sua presença, nem mesmo o Deus dos céus poderia encostar em sua esposa. Com isso, ele fez com que a velha de antes trancasse algumas áreas ao ponto de não passar nem vento. Além disso, ele também conseguiu obter uma admiração ainda maior de sua esposa. Como não tinha evidência alguma de sequestro, bastava que ela fosse confrontar os sequestradores. Porém, se não fosse culpa da senhorita Shu, era melhor que a velha se preparasse para pedir desculpas a ela. Nesse momento, no cassino falado anteriormente, vemos o estrume de gado amarrado pelos seguranças do local, enquanto a velha tentava salvar seu netinho favorito. Ela pedia para que a bela senhorita pedisse para que eles soltassem o primo dela. Como eles demoraram bastante tempo, os seguranças imaginaram que eles tinham levado 300 milhões para poder fazer a liberação do rapaz. Quando ela ouviu aquele valor enorme, perguntou se eles não tinham sido contratados pela senhorita Shu para fazer o sequestro. Seguido disso, foi a vez de Jean tomar as rédeas da situação, fazendo com que a velha acordasse para a vida. Afinal, aquele era um cassino, sem contar que um amigo próximo do nosso protagonista disse que ele perdeu tudo e mais um pouco apostando ali, e por isso ele acabou ficando detido pelos seguranças. Mesmo assim, a sucuri envenenada se recusava a acreditar nessa história, dizendo que seu neto não era esse tipo de pessoa. E por falar no gado, ele dizia que aqueles caras foram contratados pela senhorita Shu, pedindo para que ele desse a eles 300 milhões como forma de resgate. Porém, ao ouvir isso, o dono do cassino aparece, dizendo que se existisse alguém capaz de contratá-lo para um resgate, ele gostaria de conhecer essa pessoa. Esse figurão é nada mais, nada menos do que Refushin, o homem mais rico de Yunhai. Ao avistar o protagonista, o ancião acabou o reconhecendo e estava prestes a revelar a verdadeira identidade dele. Porém, Jean pediu para que ele fizesse silêncio a respeito disso, e por fim ele disfarça, mencionando que o neto da cascavel tinha acabado de dizer sobre tê-lo contratado para sequestrá-lo. Como o velho reacabou achando que eles tinham acabado de dizer uma ofensa, acabou ficando estressado com as escórias em sua frente. Como a velha não sabia mais onde colocar sua face, tentou se desculpar dizendo que tudo aquilo tinha sido um engano. Até porque, se ela tivesse
justamente o velho He como inimigo, a empresa deles certamente estaria falida em pouco tempo. Considerando que isso era algum tipo de engano, como ela disse, isso deveria ser devidamente explicado, já que ele não queria que nada daquilo fosse jogado para cima dele. Quando a sucuri ouviu o que o velho He disse, começou a bater no seu neto dessa vez. Para ser sincero, já passou da hora de ela fazer isso, depois de apanhar bastante. O estrume de antes finalmente assumiu que apostou 300 milhões e perdeu, fazendo com que os seguranças do cassino prendessem ali até que alguém fosse pagar sua dívida. Como ele teve medo que ninguém fosse ao seu resgate, ele decidiu culpar a senhorita Shu, dizendo que foi ela quem tinha contratado alguém para sequestrá-lo. Após ouvir a história da escória, a velha dá um belo tapa na face dele, o chamando de imbecil por ter apostado tanto dinheiro no cassino. A velha então, ao ver o ancião He, pensou que conseguiria enganá-lo se fingindo de pobre coitada, e aqui começou o teatro dela. Ela dizia que tinha tido uma vida muito difícil, e como o marido dela morreu jovem, ela não teve ninguém para apoiar ela e seus filhos, mas adoraria ter alguém confiável como o ancião He para passar o resto de sua vida. Quando ela fez isso, as garotas que eram as acompanhantes do velho reaparecem, dizendo algumas verdades para ela. Se eu puder acrescentar algo ao que as moças estão dizendo, seria de que quem come carne podre é urubu. Sendo assim, era melhor que ela se levantasse, já que facilmente poderia ser confundida com um zumbi ou algo assim. Após isso, o velho He disse para ela começar a pensar em como iria pagar a dívida com ele, até porque ele jamais trocaria filé mignon e picanha somente por um pedaço de carne velha. Como ela não tinha como pagar os 300 milhões que eles deviam, ela começou a implorar pela misericórdia dele. Ele já previu que eles não conseguiriam pagar essa dívida, portanto tinha preparado uma solução anteriormente. Ao entregar o envelope para ela, ela percebe que ele exigia que ela vendesse sua empresa. Porém, como as empresas dela ainda não seriam suficientes, ela também precisaria passar todas as propriedades para o nome dele, sem contar que ela também precisaria entregar seu neto, já que eles o colocariam no mundo do entretenimento. Enquanto o gado de antes estava sendo carregado pelos seguranças para pagar pelos seus erros, ele implorava para que sua avó fizesse alguma coisa para poder salvá-lo. Seguido dessa cena toda, a velha se mostrou ser o pior tipo de pessoa do mundo, dizendo para que ele levasse sua neta, até porque ela era muito mais bonita do que seu neto. Mesmo ela tendo visto todos os erros que o neto dela tinha cometido, ainda assim ela o defendia mesmo ele estando errado. A divina dama, indignada com o que sua avó dizia para o velho He, não conseguia acreditar que ela seria capaz de defender seu primo, mesmo que o culpado de arruinar a empresa deles fosse ele. A rainha Cascavel começou a implorar até mesmo de joelhos, pedindo para que ele deixasse a família Wong ir embora e ele libertasse o neto dela. A senhorita Shu pergunta como ela teve a coragem de dizer as coisas como a que ela disse recentemente, e perguntava também se ela não significava nada para ela. A velha sem coração apenas disse para que a divina dama se calasse. Para ela, a bela senhorita era apenas um desperdício de dinheiro. Quando o ancião reouve o que a velha tinha acabado de dizer sobre sua neta, percebeu que ela era justamente o tipo de pessoa que ele mais odiava, ou seja, aqueles que achavam que as mulheres eram seres inferiores aos homens. Sendo assim, ele ordenou que o gado parasse de se esconder atrás de sua avó e disse que se ela não assinasse aquele contrato agora, o neto dela não iria sobreviver para contar história, até porque ele acabaria perdendo um membro completamente precioso para ele. Eu espero que você tenha conseguido entender sobre o que eu estou me referindo. Quando o Strum implorou para que sua avó assinasse aquilo, para que nada acontecesse com ele, ela concordou finalmente em assinar. Porém, enquanto a velha Cascavel assinava, ela pensava que todos os bens da família e todas as propriedades deles tinham se perdido por causa do acidente anterior, fazendo assim com que a velha tivesse algum tipo de delírio e acabasse desmaiando ali mesmo. O transtorno foi tanto que a notícia foi parar até mesmo no jornal, dizendo que após o neto da família ter falido a empresa, a velha acabou entrando em um colapso nervoso e ficou acamada pelo resto de seus dias. Preciso confessar uma coisa, eu ainda achei que isso foi pouco para essa velha, e acho que ela merecia muito mais do que isso ainda. Porém, vou ter que me contentar com isso, mas espero que o primo da divina dama ainda seja castigado futuramente. Reunido com o velho He, Jian o agradecia por tê-lo ajudado a recuperar tudo que pertencia por direito à divina dama. Além disso, o grupo Hongjin tinha ajudado e muito nosso protagonista no dia a dia. Porém, He acabou falando que era gentil demais, até porque se não fosse por ele, provavelmente a família dele teria sido destruída ou algo assim. Em seguida, o velho entrega a documentação dos bens da família Wong, que eles tinham tomado naquele dia. Sendo assim, ele poderia fazer o que ele bem entendesse com elas. Porém, o protagonista diz que ele não precisaria se envolver com isso agora, já que elas eram de sua esposa. Pediu para que ele as entregasse a ela na hora certa. Quando Jian estava se levantando para ir embora, começou a sentir aquela dor de anteriormente em seu peito novamente, fazendo com que o ancião ficasse preocupado com ele, já que ainda não tinha visto isso. O protagonista até tenta
tenta acalmá-lo, dizendo que era apenas uma velha ferida que afetava o qi e o sangue do corpo. Durante a missão dele no exército, ele acabou sofrendo essa ferida fatal. Porém, graças a uma técnica, ele conseguiu sobreviver. Mas, como a ferida ainda não estava completamente curada, vemos que, se ele tivesse os fragmentos de Xuan Qing, ele conseguiria ser completamente curado. O velho até pergunta se ele gostaria de ser apresentado a algum médico conhecido, mas ele diz que isso era inútil. Apesar disso tudo, ele diz ao velho que só poderia ser curado se conseguisse os fragmentos que mencionei anteriormente. Depois de ouvir isso, o ancião redisse que, mesmo que ele tivesse que gastar toda a sua fortuna, ele iria encontrar os fragmentos de Xuan Qing para ele. De repente, o protagonista percebeu a presença de um colar ali, que possivelmente poderia ser a chave para encontrar as outras partes dos fragmentos. Dando a desculpa de que tinha alguns negócios para resolver em casa, ele se despediu do velho. Em seus pensamentos, descobrimos que o colar possuía a aura de Xuan Qing. Se ele conseguisse descobrir o local de onde o colar tinha vindo, ele provavelmente encontraria os fragmentos restantes. No entanto, ao chegar em casa para poder contar para sua esposa o que tinha acabado de descobrir, ela e sua mãe estavam aos prantos no sofá, sem saber o que elas fariam agora. Como Jian não sabia o que tinha acontecido, ele pergunta o que estava acontecendo e o motivo de elas estarem chorando tanto. Logo a mãe dela responde que eles perderam a fortuna da família e agora ela iria perder seu marido. A divina dama responde dizendo que tinham acabado de receber a notícia do hospital, dizendo que seu pai estava com uma doença terminal e ele não tinha muito tempo. Portanto, ela não sabia mais o que fazer. Até mesmo nosso protagonista não estava acreditando no que tinha acabado de ouvir de sua preciosa companheira, e começou a se lembrar de seu passado com o pai da bela donzela. Ele tinha sido o único que nunca tinha virado as costas para ele. Quando o protagonista estava precisando do dinheiro, o velho homem disse que já sabia o que tinha acontecido com seu pai. Portanto, se ele precisasse de qualquer valor, bastava ele passar em sua casa para poder pegar com sua filha. Além disso, o velho Og sempre pensou em Jian como se fosse seu filho, e no passado, ele queria que o protagonista se casasse com sua filha quando ele crescesse. Enquanto eles estavam a caminho do hospital onde o pai da divina dama estava, ela recebeu uma ligação do próprio hospital que buscava pelos parentes do Sr. Wong. Um tempo depois, eles finalmente chegaram ao local, e uma prestigiada médica chamada Kim Hong pedia para que o protagonista esperasse do lado de fora. Pelo que eu entendi, essa garota era sobrinha do pai da divina dama, sendo assim, prima dela. A senhorita Shu menciona que, no telefone, o pai dela disse que queria ver justamente nosso protagonista e perguntava o porquê de ela estar impedindo sua entrada. A moça responde que era por culpa de Jian que a condição do velho piorou, além de que ela nem deveria ter deixado que o protagonista pisasse naquele hospital. De acordo com os outros médicos, graças à técnica dela com agulha, o velho homem não estava mais correndo risco de vida. Porém, logo o protagonista decide revidar, dizendo que para ele ela não passava de uma pessoa que falava demais, reclamando sobre as coisas que não era capaz de entender, além de estar se deixando levar somente pelos sentimentos naquele momento. Já que ela era tão profissional assim, deveria deixar os sentimentos pessoais e sair da frente de Jian, já que ele iria entrar para ver o velho Wong. Após esse show todo, finalmente nosso protagonista conseguiu passar pela doutora e se prepara para entrar na sala onde seu pai de criação estava. Já lá dentro, ele segurava nas mãos do velho Wong, dizendo que tinha chegado para vê-lo. Quando seu pai de criação finalmente conseguiu olhar para seu filho que tinha ido visitá-lo, o protagonista percebeu que tudo o que disseram sobre seu estado de saúde era mentira, e claramente ele estava prestes a ir dessa para uma melhor, pedindo assim por algumas agulhas de acupuntura, para que ele pudesse ajudá-lo. Porém, como todos os médicos ali eram gados da moça de antes, ele se recusava a fazer isso, além de, claro, dizer algumas coisas ruins sobre nosso protagonista também. A divina dama diz que ele não era médico, e apenas pedia para que ele confiasse na médica renomada. Porém, a conversa muda quando um dos gados diz que a pulsação do paciente estava caindo rapidamente. Como o velho homem estava prestes a passar dessa para uma melhor em pouco tempo, Jian não teve outra opção a não ser tomar as rédeas da situação, e ele mesmo foi atrás das agulhas de acupuntura. Como a técnica Xuan Qing não curava o problema do velho Wong, ele teria que transmitir seu poder através daquelas agulhas. Sendo assim, se tudo desse certo, ele poderia revitalizar o corpo do velho e aumentar seu tempo de vida. Após isso, ele finalmente cravou uma das agulhas no ponto de acupuntura, mas infelizmente era tarde demais e o velho acabou indo dessa para uma melhor naquele mesmo instante. Ou pelo menos era isso que as pessoas do local acreditavam, inclusive a médica de antes que se autoproclamava uma médica grandemente renomada. Mas ainda assim, para nosso protagonista, isso ainda não seria um fim, e ele se recusava a desistir da vida de seu pai de criação. A força de vontade dele foi tanta que acabou invocando um dragão dourado, dizendo que, no passado, ele não conseguiu salvar seu pai por ele ser fraco. Porém, agora, ele se recusava a permitir que isso acontecesse novamente, portanto não deixaria que alguém que ele ama morresse. Após tentativas atrás de tentativas, finalmente ele conseguiu recuperar a situação de saúde do velho Wong, fazendo com que assim ele voltasse do mundo dos mortos para a vida mais uma vez.
vez, depois de um feito tão grandioso, a médica de antes perguntava como foi que ele tinha feito algo como aquilo. Se você está gostando dessa história, não esqueça de deixar o seu like para me mostrar que você gosta do meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. E até a próxima.